Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Assistir nessa live, logo mais por intermédio do YouTube. Quero cumprimentar os demais com a paz do Senhor também. Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos assim estar fazendo uma oração para dar início a esse culto nesta noite. Eterno Deus, bondoso Pai, Deus de maravilhas, nesta noite, Pai, nós te damos graças, Senhor, por todos os feitos, Pai, e benefícios a qual o Senhor tem, Senhor, nos agraciado, Pai. Ó Deus, nesta noite, Pai, eu venho, Senhor, entregar, Senhor, as nossas vidas uma vez mais nas Tuas mãos, Senhor. Ó Deus, nós sabemos que tudo está no Teu controle, Pai. Ó Deus, eu te louvo, Pai, pelos Teus filhos, Pai, que está aqui nesta noite, Pai. Cada um, Senhor, que venceu, Senhor, o cansaço, a correria do dia a dia, Pai, e chegou até aqui, Senhor, neste templo para Te adorar, Senhor. Aos Teus filhos, Senhor, também que estão nas Tuas casas, Senhor, conectado por intermédio, Senhor, da rede social, Pai, estarão junto conosco, Pai, louvando, engrandecendo, Pai, entronizando, Pai, a Ti, Senhor, o melhor nessa. Deus, receba, Pai, o nosso culto, Pai. Receba, Pai, a nossa adoração, Pai. Receba o nosso louvor nesse lugar, nessa noite, Pai. Ó Deus, nós viemos aqui fazer para Ti, Senhor, porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Ó Deus, assim eu peço, Pai, desde já te agradeço, com certeza da vitória, em nome de Jesus. Amém? Podem sentar, meus irmãos. Queria pedir o diácono Fábio para estar louvando os hinos iniciais. A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos felizes por estar aqui junto com vocês. É muito bom juntos adorarmos ao Senhor. Você está no melhor lugar que você poderia estar nessa noite. Vamos adorar o Senhor. (291) da nossa harpa cristã. A mensagem da cruz. Vamos todos louvar juntos. 291 da nossa harpa. O de cruz se erigiu, belo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque dela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer
nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ver. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança, queridos, não é ser abençoado apenas aqui nessa terra. E o homem que busca a Deus, esperando apenas reconhecimento aqui na terra, ele se frustra. Porque a nossa maior esperança é saber que um dia o nosso Cristo, o nosso Deus, Ele vai voltar aqui nessa terra para nos buscar. E quando acontecer isso, aí se findou todo choro, todo sofrimento, porque nós vamos estar junto dele. Essa tem que ser a esperança da igreja. Glórias a Deus. Vamos pregar a palavra. Vamos louvar também ao Senhor com o hino de número 3. Da nossa harpa cristã. Todos juntos louvando ao Senhor. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Louva o Senhor. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. Louve. Como os anjos que o louvam,
ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É o meu Rei, meu bom pastor, é o meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Louve! Oh, glória ao meu Jesus, glórias a Deus, é o meu Rei. Os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se encontrar, dando glórias ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é o meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Glórias a Deus. Deus abençoe. Aleluias. Meus irmãos, vamos de pé. Vamos fazer menção da palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo de número 10. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo de número 20. Queria convidar os irmãos para nós fazermos uma leitura alternada. Vou ler o versículo 10, a igreja 11 e assim por diante. Amém? Efésios capítulo 6, versículo 10 diz assim: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. O 11. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra o mal nas regiões celestes. Estais, pois, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça.
embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Pelo qual sou embaixador em cadeia, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Eterno Deus, bondoso Pai, Senhor, uma vez mais nós te agradecemos, Pai, por o benefício, Pai, o privilégio a qual o Senhor nos concede, Pai, de podermos estar aqui nesta noite, Pai. Ó Deus, nós já podemos, Senhor, sentir, Senhor, a Tua presença, Pai, aqui no nosso meio, Pai. Ó Deus, a cada dia, Pai, que nós vemos estarmos, Senhor, firme, Pai, em Ti, Senhor. Que a cada dia, Pai, a cada momento, Pai, nós vemos nos revestir, Pai, de todas essas armaduras, Pai, de todos esses utensílios desta armadura, Pai, para nós vencermos, Senhor, a cada dia mal, as dificuldades, os problemas, Pai, que advêm sobre as nossas vidas, Pai. Ó Deus, que nós vemos, Senhor, perseverar em todo tempo, em todo momento, Pai, em oração, Senhor. Ó Deus, nós oramos nesse momento, Pai, unindo a nossa oração, a oração da Tua igreja, Pai, suplicando, Pai, por muitos, Pai, que aqui estão, Senhor, com as suas necessidades, Pai, e aqueles, Pai, que estão nos seus lares, Pai, que estão, Senhor, atravessando, Pai, momentos de dificuldade, problemas, Pai, a qual a vida terrena apresenta, Pai. Ó Deus, mas nós suplicamos, adoramos e clamamos a um Deus vivo, Pai. Nós sabemos, Pai, que muitos, Pai, estão, Senhor, se prostrando, Pai, diante, Pai, de deuses que não podem, Pai, resolver as suas causas, Pai. Mas nós clamamos, nós adoramos, nós louvamos, nós entoamos a Ti, Senhor, o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E nós depositamos em Ti a nossa confiança, Pai. Ó Deus, eu Te louvo pela igreja que está aqui nessa noite, Pai. Ó Deus, que chegar aqui, Pai, para Te engrandecer e bendizer o Teu nome, Pai. Ó Deus, assim eu oro, Pai, desde já Te agradecendo certo da vitória dos Teus filhos, em nome de Jesus, amém? Podem tomar os vossos assentos, meus irmãos. Queridos, é noite de nós nos alegrarmos no Senhor, porque o Senhor nos dera uma grande oportunidade de podermos estar aqui nessa noite. Quantos queriam, irmão, chegar esse dia e não conseguiram? Mas eu e você somos mais do que bem-aventurados, somos privilegiados em Cristo Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui para adorarmos e exaltarmos o nome dele, amém? Vamos ouvir a Carol louvando ao Senhor nessa noite, fazendo aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração. E a igreja fica em espírito de oração, louvando e engrandecendo ao nome de Deus, amém? Sai da igreja com a paz do Senhor. guarda.
possamos descansar. Todo o nosso cansaço que nós possamos ter, você que está no seu lar possa ter, em Jesus você encontra descanso. E como o hino diz, se nós passarmos pelo vale, o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. A confiança dele é tão grande que ele nem tinha passado, mas se por acaso viesse passar, ele sabia que o Senhor não deixaria ele. E assim estamos nós no dia de hoje. Nós temos que confiar piamente no Senhor, e que se ainda nós viemos passar por tribulação, seja ela qual for, o Senhor está ao nosso lado, e nele nós podemos confiar. Amém? Queria ouvir o nosso presbítero Fernando com a saudação, e logo após nós vamos estar assim orando por um momento ofertório. Eu queria pedir o pastor Daniel para estar louvando ao Senhor. Amém? Paz do Senhor para a igreja, paz do Senhor para os nossos irmãos. Feliz hoje de estar aqui, nosso irmão Jorginho. Faz tempo que eu não vejo ele. Estou um pouco agora ali na congregação. Às quinta-feira sempre eu ia ali, mas agora ali na congregação não está dando para mim ali. Feliz de ver o nosso irmão Jorge. Deus continue abençoando a tua vida. Meus irmãos, vou ler aqui um versículo da palavra de Deus, que se encontra no livro de Efésios, qual foi lido, capítulo 6, e o versículo 13, só esse versículo. O versículo 13 está ali. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. Irmãos, isso é uma verdade para nós. Muitas vezes, nós só procuramos buscar ao Senhor nos momentos de dificuldade, no momento em que chega a adversidade na nossa vida. Mas esse versículo aí, ele diz que é para que nós nos preparamos antes, não é para quando nós estivermos no problema. O apóstolo Paulo, ele diz: no demais, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar resistindo no dia mau. Então nós precisamos se preparar antes. Eu vejo pessoas hoje mesmo eu estava até conversando com um menino que ele trabalha no corpo de bombeiro. Eu estou trabalhando na casa ali dele, fazendo um serviço. Ele falando que, às vezes, ele atende pessoas que estão tão aflito, tão angustiado, pessoas pensando até em tirar a própria vida. E ele diz que tem hora que, mesmo ele não sendo evangélico, ele vai na Igreja da Graça uma vez ou outra na vida, mas ele diz que mesmo não sendo evangélico, tem hora que ele precisa, ele dá uma palavra de ânimo para aquelas pessoas, porque a autoestima daquela pessoa está muito baixa, aquela pessoa está em tempo mesmo de tirar a própria vida. Então, eu falando ali com ele hoje, eu digo, o problema todo do ser humano é esse, que ele só procura a Deus nas maiores dificuldades, mas o Senhor manda que nós nos preparamos antes, orarmos, buscarmos, para que quando chegar esse dia mau, nós estejamos fortes, para que possamos passar, resistir. Nós não vamos dizer: eu não vou ter dia mau na minha vida. Não, a Bíblia é bem clara em dizer dia mau. O dia mau chega para todos. Então eu cheguei e falei para ele ali, até citei esse versículo para ele. Ele disse: eu vou anotar aqui na minha Bíblia, que ele tem uma Bíblia lá, uma grandona daquela Jerusalém. Ele disse assim: eu vou anotar aqui na minha Bíblia, gostei desse versículo. Mas eu falando para ele, a gente não precisa, não é só nos momentos que a gente achamos que precisamos de Deus. Vamos nos preparar agora, porque quando chegar esse dia, firme e pode vencer as dificuldades. Então nós possamos nesta noite estar firme com o Senhor, para que nós possamos resistir o dia mau. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe o presbítero Fernando. Queridos, nos honra com a sua presença nessa noite, da Assembleia de Deus, da Djalma Dutra, nosso irmão Jorge. Amém? Deus abençoe o nosso irmão. Como vamos dizer para eles nessa noite? Seja bem-vindo em nome de Jesus e volte sempre, porque nós amamos você. Não podemos dar aquele abraço físico, mas sinta-se abraçado nessa noite. Fique à vontade, porque aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Pastor Daniel,
louvando ao Senhor. Enquanto o pastor Daniel estará louvando, nós estaremos adorando a Deus com nossos dízimos e oferta nessa noite. Logo após, nosso pastor Genaro estará trazendo a porção da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu desejo saudar a minha família com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Convido os irmãos a abrir a harpa no hino de número 459. 459. As firmes promessas do nosso Deus. De Deus muito firmes são as promessas, mais firmes que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a febre arde, se extingue a vida e quer a morte te arrebatar, nas suas promessas terás guarida bastante pra te abrigar. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessa temos que ao céu de gozo virá levar-nos. Então ao crente fiel, corajoso, dará coroa de luz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão.
paz do Senhor, meus irmãos, as minhas queridas irmãs. Bom estar aqui uma vez mais, rever todo mundo aqui. Às vezes alguns não conhecemos assim, não reconhecemos de imediato, devido à máscara, mas é sempre bom, nos sentimos renovados todas as vezes que chegamos na Figueira. Parece que não, mas agora o mês de setembro, dia 23, estarão completando 11 anos que nós aqui estamos, e na medida do possível, nos últimos anos, nem sempre, mas envolvidos nesta obra, até o momento que Deus determinar. Para nós é uma alegria ter aqui o nosso irmão Jorge. Para mim ele é um presbítero, viu, irmãos? Se vão credenciar ele ou não, mas ele tem a função de um presbítero, ele é o vice-dirigente da nossa congregação da Djalma Dutra, congregação desta igreja. Eu louvo a Deus que Deus tem usado ele como um instrumento ali, ao lado do nosso pastor Jaci. E o pastor Jaci, inclusive, carece das nossas orações pela sua saúde. Meus irmãos, eu quero vos trazer uma palavra, ainda que não será conclusiva pelo tema, mas eu queria trazer uma meditação baseada em Neemias. Neemias é um daqueles livros que estamos estudando na escola dominical atualmente, nesse trimestre que já vai para o fim, né, irmãos? Mês que vem já encerramos esse trimestre e estaremos iniciando o último. A pandemia mudou tudo, parece que até o calendário ficou meio que esquecido e vai passando muito rápido, porque a nossa vida é pautada em agenda. A partir do momento que não tem mais agenda, nós acabamos não vendo muito, marcando muito tempo. E as agendas realmente, alguém disse que foram queimadas. A agenda caducaram todas, mas nós vamos voltando devagarinho. Quero cumprimentar a todos que nos ouvem de suas casas, pela rede social, pelo Facebook, mais tarde pelo YouTube. Estamos trabalhando, vendo equipamentos para muito em breve o culto também ser transmitido ao vivo pelo YouTube. Decidimos isso essa semana, chegou a passar o pensamento de cancelarmos a transmissão, mas eu acho que isso é uma evolução que nós não podemos recuar. Parar as nossas transmissões seria retroceder a este momento em que a internet é tão importante para a expansão do reino de Deus. Eu tenho um testemunho, irmãos, não é internet, é um antigo rádio, mas faz a mesma função, é levar a mensagem do Evangelho. E às vezes eu estou até falando pela internet e uso expressão ainda quando a gente pregava nos estúdios aí da rádio 93 FM, antes de ser 97 era 93, e às vezes a gente ainda manda aquele abraço e tal, a moda antiga, né, irmãos? Nós somos, viu? Eu estava vendo a Carol cantar aqui, parece que esse negócio de cantar é fácil, né? Eu não sei, misericórdia, quando eu canto, eu sinto que a igreja tem dó de mim, pelo menos uma nota sobressai. Mas isso é dom de Deus. Então vocês aí, turma da Carol, é a turma aí da digital, a gente é meio analógica ainda, né, pastor Daniel? Meio analógico. Mas às vezes eu me pego usando expressões do rádio. E falar em rádio tive um amigo, não vejo há muitos anos, que nós nos aposentamos e acabou indo para cada lado. Esse moço, ele trabalhava na guarita do presídio da Ilha Grande, presídio dos mais horrendos que existiu. E num certo domingo ele estava na guarita e ele ouvindo jogos pelo radinho e tal. Quando acabou os jogos, ele estava vazio. O pensamento dele era tirar a vida. Ele estava vivendo um problema ruim no casamento, passando por problema de feitiçaria. Vocês já viram esses anúncios aí que põe nos muros aí, desfaço, faço, trago de volta, desfaço. Então ele estava passando por um trabalho desse que encomendaram contra o casamento dele e estava dando tudo errado. E o demônio dá a opção mais curta, que é o suicídio. O caminho mais curto para o inferno é o suicídio. E ele estava pensando em disparar a sua arma, e várias vezes ele botou o cano debaixo do pescoço, era uma arma calibre 45,
que no mínimo sai, na época, ela não existe mais a serviço hoje na segurança pública, mas na época, no mínimo, ela sairia 5 tiros, no mínimo, no máximo 30, mas encostou o dedo, era 5 no mínimo, era automática. E ele várias vezes levou debaixo do pescoço, mas no momento que ele estava pensando em fazer isso, entra no rádio, ele sintoniza uma rádio evangélica, antiga também, chamada Boas Novas, era na época acho que era a AM, né? E Deus usa um pastor pregando e diz, mas falou assim, descreveu, você que está pensando em fazer isso. No fim, depois daquilo tudo, ele viu que era ele, a graça veio, ele se arrependeu, aceitou a Jesus. Ele tinha uma noção muito boa em violão, o leque, e depois ele foi para o quadro de música do quartel, saiu inclusive graduado, fez curso, e a última vez que eu o vi ele era regente do coral da Igreja Batista em Mesquita, Pereira, não sei o primeiro nome dele, a gente conhecia pelo nome de Farda ou Pereira. Então, muitas vezes, através de uma transmissão dessa, uma palavra, um louvor como esse da Carol, uma palavra como do nosso presbítero Fernando, ainda que curta, mas direcionada, muitas vezes vai chegar numa vida. Isso não é raro, num presídio, em um hospital, alguém que está em casa, vazio, talvez no trabalho. Pastor, mas o senhor falou celular no presídio, pulamos esse capítulo, mas pode sim ter alguém ouvindo no presídio, e pode ser que passou lá uma ave e deixou cair um celular dentro, né, irmãos? Então, e muitos têm sido alcançados assim, porque Deus usa esse fenômeno, Deus usa esse recurso e leva as pessoas a mensagem. Conheço também uma mãe de santo na época, respeitosamente falando, e arrogante, e ela achava que era toda poderosa, e ouviu uma mensagem, e ela se rendeu aos pés do Senhor. Então, irmãos, nesta noite, que Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo, você que é um servo de Deus ou não, nós queremos trazer uma palavra. É um estudo, não vou exaurir o assunto, é longo, mas eu queria pelo menos trazer uma parte nesta noite. Neemias capítulo 2. Ontem, na Assembleia de Deus da Taquara, eu abordei um aspecto que aparece neste livro. Quem quiser acessar pelo YouTube, Assembleia de Deus Matriz da Taquara, está lá o estudo de ontem, que é um outro tema, mas também usei este livro. E um tema até muito interessante. Capítulo 2, versículos 9 a partir, diz assim o texto sagrado. Então, vinham os governadores da além do rio, e dei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém, estive ali 3 dias, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, esse animal aqui está falando de montaria, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então, de noite, subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aqui são juízes, aonde eu fui, nem o que fazia, porque ainda até então, nem os judeus, nem os nobres, nem os magistrados, nem aos mais que fazia obra, tinha declarado coisa alguma. Então
lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, edifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemo-nos, e esforçar as suas mãos para o bem. Porque ouvindo Sambalate, o Hororita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, teus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Meus irmãos, como nós temos estudado nesse trimestre, trazendo à memória, alguns podem estar nos ouvindo e não têm acompanhado o tema da escola dominical. Neemias é uma figura na Bíblia pós-exílio. Cerca de 500 e poucos anos antes de Cristo, ou 430 anos antes de Cristo, mais ou menos, e Judá e Jerusalém foram levados cativos para a Babilônia, e verdade é que isso foi o motivo de pecado que cometeram, desobedeceram a Deus. Então Deus suscitou, Deus levantou um império babilônico. Na época tinha como imperador Nabucodonosor, e ele dominava o mundo na época. Sempre foi assim na Idade Média, sempre o império dominava o mundo. O que na Idade Moderna vimos que o Hitler e outros tentaram fazer a mesma coisa. A última figura de Hitler na Alemanha, agora há cerca de 60, 80 anos atrás. E este imperador dominou sobre tudo, e ele então levou todo o povo, deixando apenas os mais pobres, que não ameaçavam, não ofereceriam resistência, para a Babilônia. Mas isso foi Deus que permitiu, e o profeta Jeremias profetizou sobre isso, inclusive dando o tempo que eles estariam lá, 70 anos, profecia com tempo marcado. A volta de Jesus não tem definição de tempo. Mesmo na pandemia, mesmo nesse momento que estamos vivendo difícil, são sinais da vinda de Jesus muito notórios que estão acontecendo hoje, pelo menos em três áreas, mas nós não podemos definir a data. E quem tentou fazer isso errou, e errou feio. Então, voltando a Neemias, passaram 70 anos, o Império Babilônico foi ruído, caiu, foi dominado pelo Império Persa, e o rei Ciro, considerado na história como Ciro o Grande, ele, usado por Deus, não obstante não ser um homem que tinha relacionamento com Deus, mas Deus usa quem Ele quer, permitiu o povo de Israel, agora chamado povo de Israel, mas voltar a Jerusalém. Eu explico rápido porque a Bíblia vai mencionar algumas vezes nessa passagem o povo de Israel, visto que foi Judá, a tribo de Judá e Benjamim que foram levados cativas, mas permitiu eles retornarem e reconstruir a cidade, reconstruir o altar e reconstruir os muros. Então vieram 3 grupos de pessoas no espaço de cerca de 90 anos. Primeiro veio sobre a liderança de Zorobabel. Segundo, 82 anos depois, mais ou menos, veio outro grupo sobre a liderança de Esdra, que era um sacerdote, um escriba, um sábio, versado na lei. E finalmente vem Neemias, cerca de 12 anos depois de Esdra, e 92 anos depois de Zorobabel, com o terceiro grupo. Quando Israel foi levado ao cativeiro, também ele foi em 3 etapas. Agora ele volta em 3 etapas. E cada líder dessas etapas tinha um objetivo. Zorobabel era para reconstruir o altar e o templo.
tinham sido derrubados. E esse templo de Zorobabel, na linha teológica que nós estudamos, ele é o segundo templo. O templo que os judeus ainda pensam em reconstruir, e todos os objetos do templo já estão prontos. Eu vi, me perdoe usar uma expressão antiga, eu vi com esses olhos no Instituto do Templo em Jerusalém. É um instituto que estuda isso. Então já construíram todos os objetos do terceiro templo, que terá no milênio. Todos. Inclusive o altar, exceto a Arca da Aliança, porque esta não pode ser reconstruída a partir de uma planta qualquer. Entendem que ela está escondida em Jerusalém, em algum lugar, segundo o rabino-chefe presidente deste Instituto do Templo. O rei Josias a teria escondido, e Jerusalém está em plenas escavações, e entendem eles que numa dessas escavações encontrarão uma arca. Então, ele foi reconstruir o templo que tinha sido derrubado, não reformar, mas reconstruir. E ao segundo templo, Herodes depois o ampliou, mas não é o terceiro templo de Herodes, né? O segundo foi Zorobabel que construiu. E passaram-se os anos, acostumaram com o templo, mas a cidade ainda ficou devendo a ser reconstruída. E não adiantava reconstruir cidade sem muros. Então, 90 anos depois do primeiro grupo que já havia preparado o templo, Israel já tinha atividade, Judá. Por que Israel? Algumas vezes usa a expressão Israel. Porque 10 tribos de Israel, há uns 200 anos atrás, mais ou menos, estou falando por alto, foram levadas também cativo para a Síria, capítulo 17, a partir do 23 de 2 Reis. Foram levados cativos. E o rei Ciro, quando domina tudo, então de Israel, quem quis voltar também, voltaram. Não contabilizados nessa relação de Judá, de sacerdotes, de levitas, mas voltaram muitos porque era o propósito de Deus juntar todos, mas a partir de Jerusalém. Então eles voltam, e essa terceira caravana, vamos dizer assim, veio com a finalidade de reconstruir os muros e edificar as portas. Os muros eram feitos de pedras gigantescas. Já falei aqui outro dia, é comum ver a base daquele muro ainda existe. Depois de Cristo para cá, as muralhas de Jerusalém foram destruídas e reconstruídas pelo menos 3 vezes. Teve 3 domínios ali, muçulmanos. Se lembra da história das cruzadas? Existe filme e épico. Aquilo foi real. Depois do domínio do Império Bizantino, turco, até 1912 mais ou menos, e os muçulmanos por 2 vezes. Então, foi destruído por Roma, foi destruído pelos muçulmanos, e foi destruído pelos turcos e reconstruído. Mas a base original ainda está lá. E aquelas muralhas, irmãos, têm pedra, são construídas de pedras. Imagina pedras de 2 a 3 metros de comprimento, por 1 metro de altura e quase 1 metro de largura. Se fosse hoje, teria que ser guindaste com potência para levantar. Mas a técnica antiga, através de roletes, são pequenos roletes, e também tração animal, eles conseguiram construir aquilo com umas pirâmides do Egito, que tem uma com 140 metros de altura. Então, irmãos, quando Neemias chega lá, com essa missão, antes de começar a fazer qualquer coisa, ele ora a Deus, e ele vai dar uma volta à noite para ver o estado do muro. E além dele ver o muro fendido, quer dizer, quebrado, muitas pedras ficaram no lugar, mas muitas saíram, e há uma tradição, não estou dizendo que seja verdadeira, mas há uma tradição, um comentário antigo, que muitos judeus nas invasões, eles guardavam os tesouros deles nas gretas das pedras. E quando a cidade era invadida, geralmente os invasores derrubavam as pedras em busca desses saquetéis de ouro, de diamante ou de pedras preciosas que poderiam estar escondidas. Isso não é uma coisa comprovada historicamente, mas é algo que se comenta, tem um comentário muito forte. Então, os muros estavam fendidos, muitas daquelas pedras só tinha poeira ali, foram fendidas,
e as portas, todas gigantescas portas de madeira foram queimadas, que antigamente as portas eram tudo de madeira. E nós vamos ver que quando Salomão constrói e Davi constrói esse templo e essa cidade, essa madeira veio do Líbano, cedro do Líbano, sim, onde agora deu aquela explosão no porto. De lá vieram esta madeira, especialidade do Líbano, era produzir gigantescas árvores de cedro, e esta madeira foi usada para construir Jerusalém. Então havia várias portas, e Salomão nomeou várias pessoas, várias famílias, várias equipes, para cada um construir um pedaço do muro, reconstruir e também edificar portas. E eu estive analisando, não falarei sobre todas essas portas, são várias, tanto na parte de cima como na de baixo, mas Jerusalém grande, uma cidade, ali era o centro comercial, político, religioso, então era cercado por fortes muralhas. Você lembra de Jericó? Era assim as cidades antigas. Senão os bárbaros que viviam de invasões, invadiam e acabava destruindo tudo aquilo. E sobre essa cidade, essas muralhas, ficavam os arqueiros, aqueles que ficavam com as suas flechas. Quando o inimigo tentava atacar, não chegava perto, porque de lá de cima eles acertavam essas pessoas. Então essas muralhas eram de proteção. Mas tinha que ter portas, porque como ia sair e entrar da cidade. E tem algumas portas, irmãos, que elas me chamam a atenção. Por exemplo, tem a porta de Damasco, a porta das ovelhas, é a porta da parte de cima de Jerusalém, onde passava a cidade, a estrada que ia para Damasco. Possivelmente foi por esta porta que Jesus saiu de Jerusalém, fora da muralha, para ser crucificado. É a parte de cima de Jerusalém, a parte norte, vamos dizer assim. Mas hoje, vendo a edificação desse muro, e na leitura que nós vemos, por exemplo, no 2,13, ele vai falar as portas que ele encontrou, todas destruídas. Ele menciona algumas, por exemplo, a porta do vale, é o vale de Cedron, aquele vale que Jesus atravessou para ir para o Getsêmani. A porta do monturo, é a porta por onde vazava o lixo. Não tinha caminhão de lixo, não tinha trabalho de recolhimento de lixo. Então esse lixo precisava ser colocado para fora da porta, certamente para um local sanitário, onde era depositado e ali certamente enterrado ou qualquer coisa era feita. Então tinha uma porta só para sair o lixo, para colocar fora o lixo, porta do monturo. E versículo 13, e as suas portas, está dizendo aí, estavam fendidas, contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e as suas portas que tinham consumidas pelo fogo. Então só no versículo 13 vai falar da porta do vale e da porta do monturo. Depois no versículo 15, de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale. Quer dizer, deu uma volta em Jerusalém e entrou pela porta do vale. Versículo 17, ele mais ou menos descreve o estado da cidade que ele encontrou. Jerusalém está assolada. E aí, quando ele expõe o seu plano de reconstruir a cidade, pelo menos as muralhas e as portas, surgem inimigos para tentar impedir Sambalate, Tobias e um elemento chamado Gesem arábico. Irmãos, esses homens eram de Samaria, oriundo de nações ímpias e pagãs, mas que dominavam a terra, porque os judeus foram levados pelo cativeiro. E quando os judeus retornam, eles começam a lembrar da história que eles ouviram sobre Jerusalém. Jerusalém foi uma grande cidade. Jerusalém tinha um templo que na antiguidade nenhum outro povo pagão construiu para os seus deuses algum templo parecido. O templo de Salomão era algo magnífico. Se tornou ponto turístico do mundo antigo. E olha que Jerusalém é numa montanha, Jerusalém é no alto, não é banhada por mar. De lá para o Mediterrâneo, para o porto de Cesareia, não é tão perto. Hoje levamos cerca de 1h30 de carro para fazer o Mediterrâneo, a margem do mar. E todas as cidades antigamente, ou era na beira de rios, ou na praia, porque não tinha estrada. Jerusalém não, foi construída no monte, nas montanhas de Judá. Então, não tinha
muito acesso, era difícil o acesso a Jerusalém. A água tinha que ser colhida, muitas delas de chuva. Por isso o Salmo 125 diz que Jerusalém, fala de Jerusalém, aqueles que confiam no Senhor são como os muros de Jerusalém, que não se fendem ou não caem, e etc. Como os montes estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor acampa ao redor de quem o teme. Porque Jerusalém está no monte, porém em volta de Jerusalém de muitos montes, e dali a água da própria chuva corria e enchia os tanques, por exemplo, de Siloé. E dali os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125. Então o monte de Sião é o monte onde está Jerusalém. Mas olha o versículo seguinte de Salmo 125. Assim como estão os montes em roda de Jerusalém, Jerusalém está em cima do monte, mas em volta de Jerusalém há outros montes mais altos. E na parte superior de Jerusalém tinha, por exemplo, os tanques de Siloé, altíssimo, tanques de talvez milhões de litros de águas, que colhia a água desses montes em volta e distribuía para a cidade pelo sistema de gravidade, porque não tinha bomba, não tinha parte elétrica, não tinha nada. Então tudo isso era feito por canalização naturais. Então as portas eram importantes, estava tudo destruído, não adiantava edificar o muro e queimar as portas. Quando nós aceitamos a Jesus, irmãos, nós descobrimos, como ensinamos aqui na escola dominical, que nós temos um muro. Em volta de nós existe um muro também. Parece que Isaías, deixa eu confirmar, como o meu foco hoje foi outro, eu não trouxe alguns versículos marcados. Aquele como estão os muros em volta de Jerusalém. Temos a salvação por muro e antimuro. Se alguém encontrar aí pode me ajudar. 60:10 de Isaías. Mas não é esse o versículo que eu quero falar, mas tem a questão de muro. E os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros. Mas depois os irmãos me ajudam aí, acham que nós queremos citar um outro versículo também, que está em Cantares, de Salomão. Em Eclesiastes, fala também sobre os muros. Quem construir uma cova cairá nela, e quem fizer pular um muro, uma serpente, uma cobra o morderá. Então, nós vamos ver que muro faz parte da nossa vida. Nós fomos edificados, mas Deus colocou em torno de nós um muro chamado salvação. Muro chamado salvação. Então, meus amados, e estas portas? O que seriam essas portas num sentido espiritual? Quando nós fomos para o capítulo 3, nós vamos ver, versículo 1. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos. Qual a missão deles? Edificar a porta do gado, que era o acesso do gado. E a porta do peixe, edificar os filhos de Asenaá. Versículo 6. E a porta velha, repararam na joiada. Versículo 13. E a porta do vale, reparou-a Anum e os moradores de Zanoa. E versículo 14. A porta do monturo, reparou a Malquia. 15. A porta da fonte, reparou a Salum, filho de Col-Ozé. E versículo 26. E os netineus, que foi o meu tema ontem, que habitaram em Ofel, até defronte da porta das águas. Então, irmãos, cada grupo com um líder foi responsável para edificar o muro até levantar suas portas. A obra de Deus é assim. Nenhum de nós faz só. Todos nós fazemos a obra de Deus em conjunto. Eu sempre falo aqui que nessa pandemia, nós aí mais de idade, um pouquinho mais,
tivemos que nos afastar um pouco, e não que eu tenha me afastado tanto, mas tive que me isolar, fui infectado, alguns irmãos aqui até por conselho meu também se isolaram. Quem foi essencial neste momento para a transmissão de nossos cultos? Os adolescentes e os jovens obreiros da casa do Senhor, mais resistentes à infecção do vírus, a infectação. Foram infectados alguns, sobreviveram. Então a obra de Deus, ela é feita por todos nós. A Bíblia diz que nós pastores, assim como os profetas, apóstolos, evangelistas e mestres, foram dados à igreja para ajudar, para o aperfeiçoamento do ministério de cada um dos irmãos. Todos têm ministério. Então a obra de Deus, ela não é feita por um homem. Hoje, infelizmente, nós vemos em muitos segmentos evangélicos, principalmente no chamado neopentecostal, é uma expressão já antiga, não é mais tão neo, que neo fala de novo, né? Esse prefixo significa novo, mas é uma expressão que surgiu na década de 90, já tem 30 anos, mas até hoje, vamos dizer, infelizmente, na visão dos neopentecostais, principalmente dessa gente aí que usa televisão, parece que quem é usado por Deus é só aquele que está lá no púlpito, é só aquele que todo holofote está para ele, e a igreja está ali apenas como assistente para cooperar financeiramente, e parece que Deus inclusive tem como instrumento apenas a liderança maior, e aí eles se tornam personalidades, ficam distantes de parecer com Jesus, que era humilde, simples, e ao mesmo tempo que se hospedava na casa de Zaqueu ou em qualquer outra autoridade, mas também estava lá com o pé no chão com os mais simples. Então a obra de Deus é feita por todos nós somos instrumentos de Deus, todos nós podemos ser usados nos dons espirituais, e a Bíblia diz que os dons são dados a cada um para aquilo que for útil. Então daqui da onde eu estou falando até na portaria, todos nós temos um ministério na casa do Senhor. Mas voltando à questão das portas, a edificação das portas. Por que edificar as portas? Mencionei que nós temos a nossa salvação como muro e antimuro. E se nós saltarmos desse muro, lá fora há perigo. Se nós edificamos, Eclesiastes 10, não é isso? Se nós edificarmos o muro e deixarmos a porta aberta, é perigoso, irmão. Sabe por quê? Porque o inimigo vai entrar por aí. O inimigo vai entrar por aí. Eclesiastes 10 foi o versículo que eu citei, que se alguém fizer uma cova, cairá nesta cova. E quem pular um muro, uma cobra o morderá. Está em Eclesiastes capítulo 10, versículo 'Quem fizer uma cova cairá nela, e quem romper um muro, uma cobra o morderá.' Então nós vamos ver, irmãos, que a Bíblia vai estar nos falando sobre isso. A Bíblia vai estar nos falando do perigo de nós sairmos desses limites. O que é o muro da salvação? É o limite que Deus estabeleceu para que nós não saiamos. Há um limite. E todo muro tem portas. Como estão estas portas na nossa vida? Primeira porta que eu preciso verificar: como está a porta do meu coração? Eclesiastes, ainda em Eclesiastes, Provérbio, digo, capítulo 4, 23. Diz assim: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Tem muita gente que quer andar por sentimento e não por fé. Até dei um exemplo aqui esses dias, que uma mãe, é um culto de ensino, viu, irmãos? Que uma mãe comentou para uma outra irmã que a sua filha estava namorando um menino. Chama de menino, mas menino que faz filho, viu, irmãos? É um erro que eu vejo hoje, mãe chamando já rapaz, moça de meu bebê, minha menina, meu menino.
Isso é meio perigoso, viu, irmãos? Porque a gente não deixa a pessoa crescer e desenvolver. Menino que faz filho e bebê que faz filho não é mais bebê nem menino. Mas a minha filha está namorando um menino não crente. Foi o comentário que a mãe fez. E aí a outra irmã, a senhora já orientou a ela que isso não é certo? Foi o tema da lição de domingo passado. E aí ela falou, não senti de Deus ainda falar isso não. Olha, meu irmão, Deus vai dizer para a irmã que ela tem que reprovar o relacionamento da filha dela com a pessoa não cristã? Vocês acham que Deus é servo? Nós somos o Senhor e Deus agora virou servo, é isso? A Bíblia diz que não é porque nós sentimos. Esse caso dela, a Bíblia já diz, não há comunhão entre trevas e luz. Quem quiser tentar vai sofrer depois. Não há comunhão. Agora, eu senti? Não, eu não senti. Vamos fazer, não, ainda não senti. Não, eu não senti ainda. Irmãos, a Bíblia diz que nós andamos por fé, não por sentimento. Então eu tenho que tomar muito cuidado com os impulsos do meu coração. A primeira porta que eu tenho que estar atento é a porta do meu coração. Outra coisa perigosa com esta porta do coração são os sentimentos e os ressentimentos. Pessoas que abrem os seus corações, permitir que entrem sentimentos e ressentimentos. Vem palavras, às vezes até de alguma pessoa não vigiando, que não vigiam, e o inimigo usa a sua boca, traz uma palavra que nem é verdadeira. Quer ver uma coisa perigosa? Disseram. Já viu que ninguém diz o nome desse disseram? Pouco tempo veio uma pessoa, né, no sentido da igreja não. Uma pessoa, que vieram reclamar. Foi até um condomínio onde a gente tem uma propriedade. Veio o síndico, não, que vieram reclamar. Eu falei, qual o nome desse vieram? Você podia me dizer, o dia que tu tiver o nome, você me fala de quem é, porque se vieram, qual o nome do vieram? Qual o nome do disseram? Então muitas vezes a gente abre o coração, isto entra e cria sentimentos e ressentimentos. Então eu tenho que tomar cuidado com esta porta. E porta, irmãos, não quer dizer que ela não abra. Se fosse para não abrir, não era porta, botava pedra, fechava tudo. Fernando aqui é construtor. Eu já vou perguntar, uma entrevista rápida. Fernando, tu já fez alguma casa que não tivesse porta? E as portas que você coloca, você chumba ela para nunca abrir? Senão não precisava, é só fazer tudo parede. Então portas são feitas para abrir e para fechar. Por isso, Jesus, quando vai falar à igreja de Filadélfia, capítulo 3 de Apocalipse, ele diz, eu tenho a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então portas são para abrir e para fechar. Alguém bateu, quem é? É o mal, eu fecho a porta. Corinho aí, né? Das crianças. Alguém bateu, quem é? É Jesus. Então eu abro, são o corinho que as crianças primeiro aprendem. O mal não pode entrar, Jesus pode. Então bateu no teu coração, bateu na tua vida, bateram na tua porta, com uma palavra, com um pensamento, qualquer coisa, é má, fecha a porta. Outra porta que eu preciso ter ativa, que eles reconstruíram, existia lá a porta do monturo. O que é a porta do monturo? O que é monturo? É lixo. Alguém guarda lixo em casa? Não, muito bem. Ninguém guarda lixo em casa. Não sei o que dia passam na sua casa, mas lá onde eu moro, passam todos os dias, ou melhor, 3 dias por semana, terça, quinta e sábado, o caminhão recolhendo lixo. Eu sei a hora que passa, uns minutos antes eu coloco lá, para aquele vira-lata bonitinho da rua não rasgar, né, irmãos? Muitos fazem até uma estrutura, outros penduram no muro assim, aí vira uma favela, rua com cada muro um gancho cheio de saco de lixo, coisa feia. E eu sei que por aqui ninguém faz isso, mas, e com todo respeito a quem mora na favela, que hoje são comunidades, mas que eu vim de lá, viu, irmãos? Por isso que eu estou dizendo. Mas antigamente era assim, pendura lá, e nem... Então em Jerusalém não tinha essa frota novinha de caminhão que tem aqui no nosso município.
não vou dizer o nome do município, mas os irmãos sabem qual, tem uma frota novinha de caminhão, e às vezes funciona, viu? Principalmente nessa época agora, funciona. Então, 3 dias por semana, o que é que tu faz? Tu recolhe todo o lixo da casa. Quem faz diferente, há uma anomalia, uma doença, que as pessoas acumulam lixo. Pouco tempo, tiveram que uma senhorinha morreu lá num bairro no Rio, e os vizinhos chamaram o bombeiro, teve que derrubar o muro, ou melhor, a prefeitura, e tirar caminhões de lixo que ela guardava. Isso é uma anomalia. Sabia que isso pega crente? Eu tenho um amigo, hoje está em Campinas, Assembleia de Campinas. Ele dirigiu uma igreja aqui no Caju, frente ali o Arsenal da Guerra. Uma praça bonita, tinha um prédio enorme, Banco do Brasil embaixo. E tinha uma irmã muito amada, amável na igreja. Amável. Em vez de quando ela trazia, na humildade dela, trazia uns legumes para o pastor. Mas sempre aquele legume nunca estava inteirinho. Sempre estava faltando alguma coisa assim, como se tivesse sido descascado, cortado. Um dia o filho dela, depois do culto, uma escola dominical, foi lá no pastor. Pastor, o senhor pode ir lá comigo na casa da minha mãe agora? Posso? Pois não, vamos lá, eu queria que o senhor fosse lá. O filho não era da igreja. Aí quando chegou lá na casa da mãe dele, ela bateu, quando viu, pastor, fica um pouquinho fora da porta aqui, longe do olho mágico. Ele bateu, ela abriu. Quando ela abriu, ele botou o pé para ela não fechar e chamou o pastor. Irmãos, apartamento de 2 quartos, nem a porta abria direito. 2 quartos, sala entupido de lixo. Aquele negócio que ela dava para o pastor era legume que ela recolhia na feira, cortava mocado, depositava dentro do apartamento e trazia, usava o restante. Ela não precisava, eu estou falando de um prédio bonito. Então tem gente que tem a capacidade, é uma anomalia, tem o nome dessa doença, acumuladores, que junta lixo. Ele não precisa, mas vai pela rua, vai catando lixo, botando dentro de casa. Então nós temos que botar em dia na nossa vida, como fazemos em casa, botamos o lixo para fora. Nós temos que, na nossa vida espiritual, verificar como está esta porta do monturo. Que porta do monturo? É uma porta do coração, que em vez em quando eu preciso fazer uma limpeza, abrir essa porta e jogar para fora o lixo da raiz de amargura, o lixo do ressentimento, o lixo da falta de perdão. Inclusive, irmãos, em casa, a família, o casal, os filhos têm que se reunir e um tomar conta do outro. Porque o diabo usa pessoas para trazer esses lixos. Então vigie, quando alguém estiver enchendo de lixo a sua filha, o seu filho, dá um alto lá. Não deixe entrar. E aí nós temos que reconstruir esta porta. Temos que verificar a funcionalidade desta porta. Em vez de quando abrir e jogar fora tudo que não presta. Raiz de amargura, falta de perdão, ressentimento, porque estas coisas, eles interrompem o canal do Espírito Santo em nossa vida. Aí a gente vem para o culto, não sente mais nada. A gente vem para o culto e sempre vê um defeito em todo mundo. Vê defeito no pastor, vê defeito na mensagem do irmão, vê defeito no irmão que canta, vê defeito em tudo. Sabe o que é isso? O monturo entupiu os canais por onde o Espírito Santo corre. A alegria não tem mais, o rosto se torna troncudo, a pessoa fica séria no culto, não tem mais alegria, entra e sai, sequer cumprimenta o irmão da portaria e etc. Então, irmão, sabe o que é isso? Quando estamos passando por esse estágio, precisamos rever a porta do monturo, a porta para botar o lixo para fora. Salmo 139, o salmista, ele começa a oração dizendo assim: sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, e me conheces. Versículo seguinte: tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes os meus pensamentos. Agora o versículo sonda-me do final do salmo agora. O salmista está dizendo: vem me sondar. Lá no final tem o versículo sonda-me de novo no Salmo 139. Vê se há em mim, põe o 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu. Vamos repetir: conhece o meu. Prova-me e conhece os meus. Seguinte: e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Quantos de nós
estamos dispostos a orar ao Senhor com sinceridade agora no pensamento e dizer: sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Conheces o meu coração. O salmista em outro salmo fala do pecado oculto. Me livra do pecado oculto. Aquele que nem eu mesmo percebo mais. Já perdi a sensibilidade. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, investiga-me, esquadrinha-me e conhece os meus pensamentos. Porque a Bíblia diz que Deus sonda o nosso coração e esquadrinha o nosso pensamento. E vê se há em mim algum caminho mau. Adaptando aqui a mensagem, vê se há em mim, no meu coração, algum lixo, alguma coisa que precisa sair. E vamos ativar nesta noite a porta do monturo e abrir e jogar tudo para fora, tudo para fora, tudo para fora. Me perdoe fazer uma analogia que as donas de casa conhecem muito bem. Aquela caixinha de gordura que tem sempre depois da pia, em vez em quando esse óleo de soja e óleo de milho, óleo de qualquer coisa aí, ele encobre aquilo tudo, aí a água não desce mais, a pia, tu joga água quente, tu joga diabo verde, diabo não sei o que, só da caixa, só não sei mais o que, e não desce, nem para isso às vezes o diabo serve, nem para desentupir caixinha, porque tem esse produto de diabo verde, aí tu põe, e não dá jeito, põe, e porque a crosta ficou tão dura, que a água não corre mais. A água não corre mais. Aí tem que chamar um especialista, ir lá, tirar a tampinha da caixa. Quem construiu a caixinha teve esse cuidado, construiu a caixinha. Vai lá, a gente raspa, tira tudo, depois joga uma aguinha quente e tal. Daí a pouco tu abre a torneira lá, a água corre totalmente. Irmãos, muitas vezes o que a água não está fluindo na nossa vida é porque a porta do monturo entupiu a crosta do lixo, chamado raiz de amargura. Tinha na Bíblia uma igreja que diríamos que era a alegria de Paulo. A igreja aos Filipenses, ela era a alegria de Paulo. Mas quando tu vai no capítulo 6, tinha duas irmãs amadas lá, capítulo 4, melhor dizendo, que estava com um problema. Por que a igreja de Filipenses era tão especial para Paulo? Se você que gosta de estudar a Bíblia, procura ler todas as cartas às igrejas de Éfeso, Filipenses, Tessalonicenses, e procura ler aquelas cartas voltando no livro de Atos, quando as igrejas foram iniciadas. A igreja aos Filipenses foi iniciada no capítulo 16. Primeira família daquela igreja. Primeiro, uma jovem endemoniada, adivinha, que foi liberta. Segundo, a família do carcereiro, onde Paulo estava preso. Então aquela igreja inicia lá. Então ela representava para Paulo algo especial, porque ela nasceu debaixo de sofrimento. E Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele usa 22 vezes a palavra alegria, a palavra gozo e regozijo. Mas quando ele chega no capítulo 4 de Filipenses, ele vai nos mostrar, vamos ler a partir do 1 rapidamente, estamos encerrando. Portanto, olha só a linguagem da igreja de Filipenses. Era uma igreja que Paulo tinha um carinho por ele muito grande. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firme no Senhor, amados. Aí vem um pedido. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sinto mesmo no Senhor. Essas duas mulheres estavam com seus canais de alegria, de regozijo entupido. Houve alguma coisa entre elas que não se perdoaram, não abriram a porta do monturo, não jogaram o lixo fora, e esse lixo impediu a ação do Espírito Santo e elas perderam a comunhão. Versículo seguinte: e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com meus outros companheiros, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo regozijai. Aquelas duas mulheres, Sintique e Evódia, estavam, na linguagem de hoje, literalmente, brigadas. Nasceram raízes de amargura, ressentimento. Acabou a alegria, porque a porta do monturo
delas não estava funcionando, precisava ser restaurada, para abrir e jogar fora aquilo. Pode acontecer, irmão, nós somos seres humanos. Tem dia que a gente amanhece meio complicado. Pode ser que algum dia uma palavra ou outra, ou a gente profere ou recebe, e nos fechamos. Mas imediatamente, façamos que nem o salmista. Todos os dias, Senhor, sonda-me. Conhece o meu coração. Esquadrinha os meus pensamentos. E vê se há em mim monturo, lixo. E eu quero voltar a sentir a alegria do Espírito Santo. A outra porta, para terminar, diz que o tema não se exauria hoje. Mas uma outra porta interessante que eles edificaram é a porta, capítulo 3, 15. E a porta da fonte reparou a Salum, filho de Col-Ozé. Jesus diz em João 7, naquela grande festa, a partir do 37, ele fala de fonte. Ele diz, é um convite maravilhoso, é um texto que nos inspira a pregar, os irmãos que gostam de pregar, vos sugiro a preparar a mensagem para o fim de semana nesse texto. Diz assim o 37, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, correrão do seu interior, do seu ventre. Então, quando nós viemos a Jesus, nós bebemos, matamos a nossa sede, sedentamos a sede, e aí o Espírito Santo, e nós nos tornamos fontes para levar esse Espírito, essa água da vida a outras pessoas. Muitos de nós aceitou a Jesus, muitos de nós conheceu a Jesus através do testemunho de alguém, da influência de alguém, da graça que irradiava através de alguém, que chegou para nós e falou deste amor de Deus. Aquela pessoa estava sendo uma fonte para nós. E aí vem a pergunta, nós temos sido fontes para outras pessoas? O nosso testemunho tem sido fonte para outras pessoas? Será que um dia nós fomos e não temos sido mais? Será que a porta da fonte não está comprometida, não está arruinada? Que Deus esta noite, a partir do nosso desejo e da nossa oração, que nós temos que querer, possa nos ajudar a restaurar esta porta em nossa vida, a porta da fonte. Não só para recebermos, essa porta é uma porta que abre para os dois lados. Nós recebemos, mas nós também transmitimos. E em Jerusalém, a porta da fonte, havia uma porta que levava para a fonte das águas. Você lembra? Tinha dois tanques em Jerusalém. O tanque de Betesda embaixo, e o tanque de Betesda em cima e de Siloé embaixo. Então lá eram fontes. Tinha portas para ter acesso a isso. E essas portas precisaram ser restauradas. Que Deus esta noite, em Cristo, venha restaurar. Jesus, ele veio no mundo e ele disse o seguinte, eu sou a porta. 10:9 de João. Se alguém entrar por mim, entrará, sairá, encontrará pastagem e se salvará. Aí Jesus vai ao céu, mas antes de ir, ele reúne os discípulos no cenáculo e diz, assim como meu Pai me enviou, eu vos envio a vós. Sabe o que Jesus estava falando? Através daquela palavra, eu vim como fonte, agora a fonte é vocês. Capítulo 8:12 de João, ele diz, Jesus, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. O que ele diz em Mateus 5, no Sermão do Monte? Vós sois agora a luz do mundo. Então, que Jesus foi na terra, ele comissionou a igreja. Pastor, mas é muito para mim. Minha querida irmã, meu querido irmão, é isto que Jesus quer que sejamos, e ele nos capacita para isso. Sejamos fonte de luz, sejamos fonte de salvação, sejamos fonte de água
porque nós bebemos desta água. E se lembra da mulher samaritana? Quando Jesus ministrou a água a ela se encheu, o cântaro material ficou para lá, não que não precisasse mais, mas naquele momento, o cântaro espiritual dela, que é o coração, que estava vazio, cheio de lixo, cheio de amargura, cheio de tudo, Jesus restaurou, e a porta da fonte do seu coração foi curada, foi restaurada. Ela vai agora na sua cidade, lá em Samaria, na sua aldeia, e apregoa, e um montão de pessoas, de gente veio em buscar, ver se era verdade, e quando ouviram que era Jesus, eles começaram também a beber daquela fonte, e chegaram para a mulher e diz: não é mais só pelas tuas palavras que nós cremos, mas nós mesmos temos visto e ouvido que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Quem levou primeiramente as pessoas a Jesus? A mulher. Fiquemos de pé nesta noite. Que Deus nesta noite venha restaurar. A minha oração que eu quero fazer esta noite é uma palavra, volto a dizer, não conclusiva. Tem várias portas, porta do peixe, do alimento, várias portas que tinha em Jerusalém. Mas eu queria esta noite ficar nessas duas portas. A porta do monturo, para nós jogarmos fora os lixos que está interrompendo a fonte em nossas vidas. E a porta da fonte. O lixo nós jogamos fora. Aí a fonte de águas vivas começa a correr para aqueles que precisam. Deus quer que você seja um canal de bênção. Que nós possamos pedir ao Senhor nesta oração agora, suplicar a Ele, que Ele nos dê graça, restaure. Peça a Deus para restaurar o teu coração, meu irmão, minha irmã. Deus te chamou. Sei que as lutas são grandes muitas vezes, as dificuldades são enormes, mas o Espírito Santo nos restaura. Quantas vezes eu, como pastor, servo desta igreja, cheguei aqui, cultos às vezes, só Deus sabe como estava, mas quando o Espírito Santo começava a fluir, irmão Jorge, através dos irmãos, o testemunho, o louvor, daí a pouco aquelas coisas vão saindo. Quando a água corre, irmãos, primeira diferença do rio para a lagoa, é que a lagoa é água parada, fica a mesma água, o rio vai correndo, e a água corrente vai levando as impurezas, a água corrente vai levando sujeira, a água corrente vai levando uma opção de coisa, daqui a pouco aquela água que começou a correr meia turva, agora está cristalina. Assim é o rio do Espírito Santo em nossas vidas. Oremos. Pai querido, quero te agradecer nesta noite por cada um dos teus filhos e das tuas filhas que vieram aqui esta noite. Eu quero pedir, Deus, ajuda e socorro para todas elas. Tu sabes o contexto de vida que cada um de nós vive. Momentos de angústia, momentos de dificuldade, de isolamento, mas às vezes também de solidão. Momentos, ó Deus, que talvez não pensávamos que um dia passaríamos por eles, mas o Senhor permitiu. Eu quero pedir que o Senhor dê força, que o Senhor dê graça para superar, Senhor. Não só a crise da pandemia, esta é geral, esta é universal, mas eu quero falar das crises pessoais, das dificuldades que cada pessoa, que cada família que é representada nesta noite está passando, está vivendo. Eu oro, Senhor, que as portas sejam restauradas, que nós possamos ter graça para expelirmos através da porta do monturo de nosso coração todo o lixo, todos os ressentimentos, toda a raiz de amargura, e que a porta da fonte seja aberta para a renovação espiritual, que o rio do Espírito venha novamente fluir através de nossas vidas, ó Pai, dos canais espirituais da nossa vida, Pai. Nós te pedimos que nós sejamos fontes para outras pessoas. Abençoe cada família aqui representada, cada lar, que todos sejam ricamente abençoados. É a nossa oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém, amém. Sinta você que está nos ouvindo em casa, você que está desanimado, até caído, sinta as mãos do Senhor te levantando e o Espírito Santo te restaurando e avivando a sua vida novamente. Domingo estaremos aqui novamente com a nossa escola dominical, nosso culto à noite, e já deixo adiantado que em setembro, a nossa Santa Ceia será no segundo domingo. Nós vamos aos poucos normalizando e se tornando normal, mas ainda será no segundo domingo. Que Deus a todos abençoe, meus queridos obreiros, músicos amados e todas as irmãs queridas.
Sejam todas abençoadas nesta noite, em nome de Jesus. Nosso irmão Jorge, muito obrigado pela visita. Que Deus abençoe aquela congregação também da Djalma Dutra, assim como a nossa congregação que está aos cuidados do nosso presbítero Fernando, aqui em São Judas Tadeu. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus a todos abençoe em Cristo Jesus.